Meus amigos, depois que Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado, todos nós ficamos ainda mais preocupados. Claro, com razão. Afinal de contas, nós sabemos que ele está alinhado ao Lula, ao sistema e tudo mais, não é mesmo? Além do mais, a gente viu todo o esforço que o PT fez para que Rogério Marinho não fosse eleito. A gente viu também membros do STF ligando, segundo denúncias, para senadores, para que eles não votassem em Rogério Marinho. Então toda aquela articulação, toda aquela união em prol da reeleição de Rodrigo Pacheco realmente assustou. A gente imaginou que seria o fim do Brasil, que o Lula ia aprovar toda e qualquer medida, que tudo que a esquerda quisesse ia ser aprovado e tudo mais, né? Só que não está sendo muito bem assim. Na verdade, meus amigos, o que eu estou enxergando é uma virada de mesa, né? O Lula não esperava por essa. Ele não esperava que realmente ia ter essa vida difícil lá no Congresso. Que ia ser fácil assim sequestrar a democracia como ele já sequestrou no passado, com o mensalão e com o petrolão, não é? Na verdade, a cada dia que passa, mais ações desastrosas estão sendo tomadas pelo próprio desgoverno Lula e as pessoas cada dia mais estão percebendo isso. Na verdade, até os que fizeram L, boa parte dos que fizeram L durante a campanha no ano passado, né, estão se arrependendo agora, né? E tem várias ações que demonstram isso. Por exemplo, temos essa matéria aqui. Promessas quebradas e frustrações sepultam frente ampla de Lula. Então foi criada uma grande frente ampla em apoio ao Lula contra o ódio. O amor venceu, né? Bom, essa frente ampla já está se desmanchando, né? Então, em pouco mais de 2 meses de cargo, o presidente Lula perdeu o apoio de quase todos os nomes de relevo da chamada terceira via, os quais apostaram nele para derrotar o rival Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. O ex-senador Tasso Gereissati foi o último a declarar publicamente a sua decepção com a postura nada agregadora do petista, que resiste em sair do palanque eleitoral e promove uma gestão de economia inspirada no modelo fracassado da Dilma. Abre aspas. A expectativa era de que o Lula viesse com disposição de fazer um governo para todos, né? Todos, todes e nescaus. Mas isso não aconteceu. Estamos vendo um Lula até raivoso em determinados momentos. Ele mesmo falou que era preciso acabar com o nós contra eles. Não veio um Lula Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro. Realmente, ele só fala em Bolsonaro, né? Comentou o Gereissati nessa segunda-feira ao Jornal do Estado de São Paulo, né? Então, o político cearense se soma à lista de outros nomes como os economistas liberais Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan e Helena Landau, além do banqueiro Roberto Setúbal. Poucos dias após o resultado do segundo turno, eles foram surpreendidos com declarações de Lula contra o mercado financeiro e o empresariado. A exceção é André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, que endossa a crítica governista ao patamar atual da taxa básica de juros, né? Então, essa galera achou que apoiando o Lula, é claro, ninguém apoia, né, um cidadão como ele, e entendam, nós temos que nos controlar aqui com as palavras, né? Eu não posso falar o que eu penso sobre o Lula, senão, vocês já sabem, o canal cai, né, aquela coisa toda. Mas todos aqueles que apoiaram o Lula esperavam alguma coisa em troca, né? Ninguém apoia um cidadão desse se realmente não quer alguma coisa em troca, né? Só que eles estão vendo que a coisa não vai ser bem assim, porque, por exemplo, se o sujeito é banqueiro, né, como é o caso aqui do Roberto Setúbal, da família Setúbal, meu, adianta você ter um banco num país com a economia quebrada? Acho que não adianta muito, né? Adianta você ser um banqueiro lá em Cuba, por exemplo? Não, né? O negócio vai pertencer ao Estado, você não tem liberdade, não tem nem o que comprar lá em Cuba. É uma economia destruída. Então, eles não querem que o Brasil caminhe para o buraco a essa velocidade. Uma coisa é o país estar quebrado, mas você ter ainda ali uma economia pujante. Outra coisa é você ter um país quebrado e você não ter economia, porque é o que se encaminha, né, se o Lula realmente conseguisse aí fazer o que ele quisesse, como, por exemplo, tirar a autonomia do Banco Central. Aí vocês iam ver a inflação ir lá para as alturas, como é o caso da Argentina, nosso país aqui do lado, né? Pois bem, eles estão vendo aí que foi um grande erro e agora estão pulando do barco, né? Espero que não seja tarde demais. Bom, deputados que Lula acreditava ter na mão querem investigar o governo na CPMI dos atos do 8 de janeiro. Abre aspas, mostrar que o buraco é mais embaixo. Vocês vejam, até deputados que o Lula achava que já tinha controle, na verdade não é bem assim que a banda toca, né? Então o presidente Lula é alvo de deputados da base, que agora ameaçam investigar o governo com a CPMI do 8 de janeiro. E isso se não forem atendidos com cargos que
pleiteiam, né? Então tem gente aí querendo voltar à cena do crime, voltar aí ao sequestro da democracia, né? Aquela época ali que o governo comprava o Congresso. Dessa vez eles estão fazendo de tudo para comprar o voto dos parlamentares. Nesse caso, a retirada das assinaturas da CPMI, né? E tem gente querendo dançar conforme essa música. Mas, como eu falei, não é número suficiente para impedir que a CPMI seja instaurada. Bom, ao menos 10 deputados de partidos do Centrão, recebidos com portas abertas no Planalto, colocaram seus nomes na lista de apoio à CPMI, que busca investigar a omissão do governo federal nos atos antidemocráticos. Um deputado falou com reserva ao Metrópolis, né? Então Lula acha que já sou dele, mas não me atende. Preciso mostrar que o buraco é mais embaixo. Vejam só, meus amigos, nós não estamos falando aqui de parlamentares da direita, de oposição, não. Nós estamos falando de pessoas que nós já sabemos que são da esquerda ou são do Centrão e estão com Lula, né? Só dizem que são do Centrão ali para não pegar mal, né? Mas que a gente não podia contar e que assinaram a CPI e estão ameaçando o Lula. Olha só, os caras estão ameaçando. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que quem está chantageando agora o governo são os parlamentares, né? Antes era o governo que tinha chantageado aí alguns parlamentares, dizendo que não ia mais dar as emendas, que muitos não têm direito por estarem em primeiro mandato. Mas o Lula já tinha falado que ia destinar essas emendas e ameaçou retirar essas emendas caso eles não retirassem as assinaturas. Agora parece que o jogo virou e tem alguns parlamentares que não são de oposição, são da base do Lula, são de esquerda, tá? Centrão, vide esquerda, em sua grande maioria. Eles aqui estão ameaçando não tirar o nome da CPI se eles não receberem aí alguns carguinhos, né? A grande pergunta é, será que o Lula vai ter tanta bala assim para negociar até o fim do mandato? Eu acho que não, meus amigos. Eu acredito que se as coisas continuarem do jeito que estão, pro Lula, pro PT, esse desgoverno não chega até o fim do ano, né? Para o bem do nosso país. Bom, e por último, temos essa notícia aqui. Lula não consegue maioria na CCJ da Câmara, comissão mais importante da casa. Essa aqui, meus amigos, é uma das cerejas do bolo. Porque, veja, todo e qualquer projeto tem que passar pela CCJ. E vejam como isso é importante, tá? Então, o governo Lula terá que batalhar para conseguir aprovar as pautas de seu interesse na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a comissão mais importante da Casa Legislativa. Recentemente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o governo Lula não tem base no Congresso para aprovar as propostas. E, nesta quinta-feira, ontem, o ato que determina quantos deputados de cada partido terá em cada comissão foi publicado no Diário Oficial. Apesar de ter a presidente da CCJ, Lula pode ter dificuldades para conseguir maioria na comissão. Somados, os partidos declaradamente de oposição somam 26 integrantes. PSDB e Cidadania, que são independentes, têm mais 2. E os partidos do Centrão, União Brasil, MDB e PSD, têm 18 deputados. Mas parte da bancada dessas siglas diz que se posiciona de maneira independente em relação ao governo. Se 4 ou mais parlamentares desses partidos votarem contra propostas do Lula, Lula pode não conseguir aprovar o que deseja na CCJ. Bom, isso aqui é muito interessante porque é o seguinte: o PT já não tem maioria para aprovar a matéria no plenário da casa, tá? Na votação da matéria em si, da proposta em si, não tem. Só que antes de levar a proposta para apreciação em plenário, ela precisa passar pelas comissões, dentre elas a CCJ. Se não passar na CCJ, não vai nem para plenário. E o que nós estamos vendo aqui é que o Lula pode não ter força para aprovar sequer na CCJ, mesmo tendo a presidência da casa, tá? E vale lembrar que eles vão ficar com a presidência só nos 2 primeiros anos, no primeiro ou no segundo ano, acho que é só no primeiro ano, né? Depois a presidência vai para o PL, que foi um acordão ali que eles fizeram para reeleger o Lira, tá? Não gosto muito desse tipo de coisa, mas infelizmente essa é a política, a gente tem que lidar com ela, né? Bom, de qualquer maneira, é um indicativo bom, tá? Como eu falei, se as coisas continuarem do jeito que estão, esse desgoverno não chega até o fim do ano, para o bem do nosso país, meus amigos. Não foi o fim do mundo, como o presidente Bolsonaro falou, e a gente vai poder trabalhar aí nesses 4 anos que restam, né? Para criar uma base de direita que a gente precisa, e isso inclui principalmente trabalhar no ano que vem para as eleições municipais, para prefeitos e vereadores, tá? Então você que acompanha aqui o canal sabe que nós estamos aí num projeto ambicioso
de tentar fomentar essa base, indicando prefeitos e vereadores no ano que vem em todo o Brasil, para que a gente possa criar essa base de direita e a partir daí vir forte para 2026, tá? Então acompanhe sempre aqui o trabalho, torne-se membro do canal, entre para o nosso canal do Telegram, tá? O grupo do Telegram, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.